Faltam 2 tarefas para que se conheçam os 2 finalistas dessa nossa emocionante edição do Aprendiz. A Mel, elas têm um perfil muito mais centralizador do que o meu. A nossa divulgação, o nosso conceito, ele era muito mais emocional do que técnico. Quem vai continuar na nossa grande disputa? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Marcos, como vai? Tá Tudo bom? bem, prazer. Roberto. Obrigado por terem bem? vindo. Os aprendizes, tudo bem? Temos aqui a presença, eu quero agradecer inclusive, do presidente da Brazilian Pet Foods, o nosso querido Marcos Calçavara. E aqui tem uma pessoa conhecida de vocês e do grande público, a nossa querida Ana Hickman, talentosa apresentadora da nossa Record, que é apaixonada. Ela tem uns 16 em casa, não? 18. 18, Cães, mas cada vez aumenta. 14 calopsitas, mais 2 ferrets. E isso capacita e credencia a Ana Hickman a ser a embaixadora da Brazilian Pet Food. Bom, a minha história com os animais já todo mundo conhece, mas com a BR4, com a Brazilian Pet Food, é um trabalho, um namoro que começou, primeiro porque eu fiquei encantada com o trabalho que eles fazem. A preocupação deles não é simplesmente fazer ração animal, e sim alimento para os animais, que tem uma grande diferença. E o que eu acho que as pessoas também, quando vão buscar um produto para o seu cachorrinho, para o seu gato, enfim, elas falam de amor, falam de alguém da família. Não é um simples animal, é um membro da família. Então isso eu acho que é uma coisa que deve ser levada em consideração. E exatamente por essa filosofia, quando eles me procuraram, eu não tive como resistir. Eu falei, poxa, por que não unir o amor que eu tenho com uma grande empresa genuinamente brasileira e poder colocar isso em prática agora? Marcos, você como presidente dessa grande empresa e fundador dela, o que você tem a dizer para os meus aprendizes em relação à sua empresa e às suas expectativas? A empresa, ela cresceu, passou por vários desafios e agora nós estamos querendo transformar a BR4 Dogs como a principal marca da empresa. E pegando carona no que o Marcos está dizendo, sabe o que vocês vão ter que fazer? O que vocês quiserem. O que eu quero é que essa marca atinja o maior número de consumidores possível no Brasil inteiro. Nós vamos triplicar a verba de vocês vão ter 15 mil reais cada um para fazer o que bem entenderem. O que nós vamos avaliar é criatividade, pertinência, abrangência. A informação que vocês vão ter vai se limitar a exatamente do que produto que se trata, que empresa que se trata. Isso que vocês vão receber no briefing logo mais nada. Bom, com pouco tempo que vocês têm tido, e isso foi absolutamente claro em todas as provas, né? O tempo foi o grande inimigo do aprendiz, o retorno. E no mundo, no dia a dia, né? A gente quase não tem tempo, as agendas sempre são muito complexas. E eu tenho um produto aqui na minha mão que faz a diferença. Esse aqui é o Galaxy Note 3 da Samsung. Bom, com ele você pode abrir e arrastar conteúdos de 2 aplicativos ao mesmo tempo, transformar suas anotações com a sua letra em textos automaticamente e utilizar muitas outras facilidades da caneta S Pen. Aí, no caso de vocês podem contar sempre com a Vivo. Vocês lembram quando a Vivo foi para a mão de vocês, a partir da segunda prova mudou a qualidade de comunicação e vocês realmente puderam andar muito melhor para frente. Obrigado, boa sorte. Vejo vocês no domingo às 6 da tarde para definirmos quem foi a equipe vencedora. O valor financeiro dado nessa prova para os participantes desenvolverem a prova foi um valor bastante grande e não tinha regras. Para o cara que pensa grande, que tem uma visão globalizada, uma visão de mundo diferente, para ele o céu é o limite. Aí sim, com certeza, essa pessoa vai conseguir fazer uma divulgação interessante. Bom dia, pessoal. Bom dia. A Brasília é o segundo maior produtor de alimentos pet foods no Brasil. O grande desafio é entender essa grande máquina que precisa fortalecer a sua marca no território nacional. Bom, por que a gente usa BR4 Dogs e BR4 Cats? Nós temos 4 motivos para acreditar nesse novo conceito. Primeiro, que é um projeto 100% Brazilian Pet Foods. Segundo, nós temos a melhor rede de distribuição do mercado pet. Terceiro, inovação tecnológica com ingredientes de maior qualidade. E quarto, que nós temos a embaixadora, a Ana Hickman, que é uma apaixonada por pet, viu que a gente não está de brincadeira. Nós temos vários concorrentes, nenhum deles promovem nos alimentos os benefícios que a BR4 Dogs e a BR4 Cats promovem. Ok? Muito obrigada.
Nessa tarefa eu sou o líder. Com 2 pessoas no programa, de verdade, a liderança ela é muito compartilhada. Eu sou apaixonada por animais, também tenho, tanto cachorro quanto gato. Vamos ter que contratar tenda. Tudo! Aquele Tudo. negócio de ferro assim. Box trans, tudo. Comunicação, tem coisa pra aqui. Eu acho que a gente já começou o dia muito bem alinhada. Quando eu falei com a Mel, parque evento, ela, não, parque evento, fazer isso, isso, isso. Então as ideias estão cruzando muito bem. Eu tô com um evento muito bacana com o intuito de divulgar a ração BR4 for Cats, desculpa, e BR for Dogs. E aí eu queria ver com você a possibilidade da gente conseguir algum espaço no shopping. Aí a Silvia estava falando no Continental. Conseguimos fechar um shopping. O shopping é público BC, então está dentro do público que a gente está, é público-alvo do nosso cliente. Eu queria, de repente, divulgar o projeto Cão Guia Brasil. E aí acho que eu queria ter vocês, eu queria ter alguém de agility, queria ter um adestrador, entendeu? A gente vai conseguir trazer os cães de guia. Eles revertem cada venda deles, do Brazilian Pet Foods, para fazer cão-guias, para treinar cão-guias, desde que nascimento, 18 meses, depois segue para cego. E eles vão estar lá com a gente. Fechou, Mel. A Mel já conseguiu o contato também de um fornecedor que tem tenda, que tem iluminação, se necessário, o som, para a gente conseguir colocar no local também. Agora, para a gente poder atingir o Brasil, tem que ser uma ação de internet, um vídeo viral. Vamos ver o vídeo e produzir um vídeo. Não, produzir um vídeo não dá tempo, não é que não é bacana, é super bacana. Mas não dá tempo da gente dar atenção para um vídeo que merece para uma marca que precisa de um vídeo viral, por exemplo. Viral não se cria do dia para noite. A gente tinha que contratar uma empresa para já fazer isso e já deixar na internet pra gente, até para ser um vídeo. A gente tem que dirigir o vídeo, a gente tem que fazer o vídeo, a gente tem que ter o cachorro, treinar o cachorro. Fortalecer a marca no território nacional, a gente vai ter que se utilizar de algum meio digital, porque a gente consegue ter uma distribuição maior. Nossa estratégia é um projeto que se chama Meu Pet, Meu Melhor Amigo, porque o animal é como se fosse o nosso melhor amigo, o nosso membro da família, não só um animal de estimação, entendeu? A ideia do roteiro tá pronta. Deve fazer 3 vídeos, um vídeo meio de apelo e convidando as pessoas para participar com a gente. E a gente queria fazer uma série de vídeos com histórias bonitas com o melhor amigo, no caso com o cachorro ou com o gato. Comecemos aí atrás de algumas histórias que pudessem ser as nossas pautas. A sua mãe tem 8 gatos. Minha mãe tem 8 gatos e eu tenho 8 cachorros. O fator principal vai ser a gente conseguir essa produtora que produza tudo junto com a gente. Eles toparam, a produtora topou. Nós estamos indo para uma produtora aqui no Brooklyn, que a gente vai fazer uma reunião de pré-produção. A produtora tem uma áurea de cachorro. Tem cachorro na produtora, tem cachorro pintado na porta. É bem a vibe que a gente está vivendo agora nessa tarefa. Todo mundo que compra qualquer produto deles é doado uma verba para esse projeto ter olhos a quem não pode ver. A própria marca estimula bastante a um projeto de cão-guias. Um seria o cão-guia e no outro uma dessas 2 meninas. Tá, então o foco cão-guia a gente não tem nada. Nada, a gente teria que ir atrás agora. Pelo que a gente viu do rolo deles, parece ser bem legal o trabalho deles e eles estão engajados com a gente nessa pegada. Vamos estourar, o pessoal do dia vai ter que render pra caramba. Vai. Tem muitos serviços para fazer, que é contratação de promotoras, contratação de balão, contratação de pessoas que vão nos ajudar amanhã. Renata, tá tudo certo por aí com meus balões? Tá sim, pode ficar tranquila. Eu vou confirmar já com você 2 meninas para os 2 dias. Pelo menos os itens principais para fazer o evento acontecer a gente já tem garantido. Tem um monte de empresa aqui em São Paulo, na verdade em todo lugar, de e-mail. Uma empresa para poder disparar o e-mail marketing para gente, para mais de 50 mil pessoas no Brasil. Para 1 milhão de pessoas, vai sair R$8.150. Não consigo. Não consigo. Eu queria ver... Eu queria ver o seguinte, elas têm um perfil muito mais centralizador do que o meu, tanto que quando eu tô numa ligação, outra ligação, ela põe no Viva Voz, deixa eu falar também. Ótimo. Tá bom? Ótimo, eu te mando sim. Na hora de falar com os fornecedores, eu acho que tem um peso quando você fala que está em Viva Voz com uma outra pessoa, e estou chamando minha diretora, alguma coisa para a gente tentar um peso maior na negociação. Isso funciona muito na vida real. Quando eu falo para eu falar, é porque engrandece, não que eu acho que você não esteja falando. Não, eu sei, mas é porque fica ruim, um começa a negociar, o outro termina. Não é isso não. A ação criada pelo Grupo Flecha é essa daqui do site www, Meu Pet, Meu Melhor Amigo. A gente está partindo agora para a primeira gravação que a gente vai fazer, que é a história de uma pessoa que tem uma casa com 8 cachorros. Minha avó, coitada, era cachorro, gato que eu pegava na rua, né? E assim, não é que eu vou atrás deles, eles que vêm atrás de mim. Posso até dizer que foi perfeito para o que a gente queria essa primeira gravação.
A gente está saindo daqui, estamos indo para Campinas. A gente vai entrevistar o Juan, que é deficiente visual, e tem um cão-guia, um labrador golden, lindo. Que coisa mais incrível que Rania seja meus olhos. Eu confio muito nela. É impossível de explicar com palavras. Uma pessoa alto astral pra cima, foi um depoimento emocionante e ao mesmo tempo muito positivo, assim. Eu gostei bastante do material que a gente teve. Ocorreu tudo certinho, voltamos agora na van, já editando, decupando o que tinha pra fazer. Tudo que tem vida, eu sou apaixonada. Olha que fofo. Eu e a Mel estamos indo pro shopping para poder fazer a montagem do nosso espaço e começar o evento 1h da tarde. Oi, pequena! Ei, é igual minha cachorra, você... Nós começamos o dia preparando o local, preparando a estrutura para poder receber as pessoas, treinando as promotoras, treinando a equipe que iria nos apoiar nesse dia de evento. Eu preciso que seja falado de que é um alimento completo para cães e gatos e que tem uma solução nutricional muito bacana. Você conhece a BR for Dogs e a BR for Cats? Não. É um alimento completo de nutrientes, tudo que o animal sim precisa ter nesse alimento. E ele ainda tem, é o único produto que tem antioxidante natural. Combate o mau hálito, protege, melhora as articulações. O gato, ele junta muito pelo no estômago, né? Tem uma que é ótima para isso, para poder ajudar também nessa dissolução dos pelos. Pode levar isso também, pode. E foi bacana, porque as meninas, as promotoras que foram contratadas, elas conseguiam passar com muita atenção, muito cuidado, os benefícios desses alimentos nutricionais. Então aí você leva para eles, você encontra em qualquer lugar, o preço é super acessível. A gente faz parceria também com uma ONG, que é a ONG Cão Guia, que o Gabriel tá ali, se quiser ver a Júlia. É muito legal. E a gente conseguiu alinhar duas coisas, que é número de pessoas e informação com conteúdo. O planejamento de hoje, a gente está indo agora para a produtora e a ideia é até meio-dia no máximo tá tudo pronto para tentar divulgar ao máximo a marca a nível nacional. A ideia principal do que a gente queria fazer acabou surgindo muito dos dois e a partir daí a gente foi evoluindo cada coisa. A gente delegou bastante as funções, eu tive bastante autonomia nessa tarefa. A gente veio comprar um pacote da BR for Dogs. A gente quer fazer um take do labrador comendo o produto pra gente inserir no nosso vídeo. E esse take do cachorro comendo, pelo menos na minha cabeça, é bem merchan. Ah, mulher! Tá com quase tudo aprovado já. Os 3 vídeos ficaram até melhores do que a gente imaginava. E nós queremos saber da sua história de amizade. Animal, muito bom. O canal do YouTube tá ficando pronto. E a gente tá precisando divulgar essa causa, divulgar esse hot site, esses vídeos. Agora, quando eu falo da internet, quando eu falo desse canal digital, eu não tenho limite. Eu posso alcançar 10, 20, 30, 500 mil pessoas, entendeu? E eu tenho 2 milhões de visitas por mês. Muito bom, muito bom. Por isso que a gente apostou nessa estratégia. Amanhã eu posso mandar quantas pessoas acessaram o site e quantas pessoas acessaram a matéria, entendeu? Perfeito. Se eu tivesse uma marca do mesmo segmento, eu acho que eu ia querer muito ligar a minha imagem a esse tipo de projeto. Eles podem ser conhecidos daqui a 1 ano como uma marca que reúne histórias emocionantes com os seus pets. O planejamento para amanhã é acordar e ficar das 9 às 18 divulgando e fazendo relatório. Sim, eu estou bem feliz com o trabalho. Espero agora ganhar a tarefa. Estamos indo para o Continental Shopping, começar a nossa ação. Ontem teve bastante gente, hoje vamos continuar, vamos bombar hoje. Olha só, a gente está divulgando aqui os alimentos da Brazilian Pet Foods. Esse aqui é o BR for Cats, especial para o seu, que é castrado, porque tem muita tendência à obesidade, né? As pessoas estão saindo com informação, as pessoas entram no nosso espaço, deitam no chão, tiram fotos com o cachorro, levam seu brinde, levam um balãozinho para as crianças, então está sendo bastante interativo. Distribuição de amostras conforme, de acordo com o pet da pessoa, sabe? Porque a gente teve todo esse cuidado de selecionar, de entender o pet da pessoa. Estou montando um PPT, explicando o projeto, do porquê das 2 estratégias, a daqui do e-mail marketing, né, de mala direta, para 200 mil pessoas, que aí é brand puro. Então a gente foi para os 2 polos. E nós desistimos da ideia do vídeo porque ia ter poucos cliques. Acho que o sucesso seria muito mais baixo de adesão em tão pouco tempo. Já bateu 1000 views, entendeu? A nossa divulgação, o nosso conceito, ele era muito mais emocional do que técnico. Essa vai para aqueles que têm um melhor amigo, um confidente. Toda vez que falam sobre amizade, vai remeter à marca. Então acho que a ideia é boa. Eu tenho 8 cachorros, minha mãe tem 8 gatos. O amor que eu dou para eles
é assim 10%, ao menos, talvez 1% do que eles dão para mim. A gente falou da relação de melhor amigo, de carinho. Eu estou muito feliz com o que a gente alcançou. Uma vez que estávamos atravessando uma rua muito larga no meio do trânsito e várias motos vieram em cima de nós, e a Rania realmente aí demonstrou que ela é uma verdadeira cão-guia, porque desviou delas todas e me colocou no outro passeio com segurança. Não sei se faltou alguma coisa, mas para nossa ideia que a gente teve, eu acho que a gente conseguiu encaixar tudo certinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Marcos, boa noite. Renato, Walter, nossa querida Ana Hickman, tudo bom? Tudo ótimo. 13ª prova concluída. Estamos a 2 provas do final do aprendiz, o retorno. Eu já imagino como está a ansiedade de vocês hoje. Eu fico muito satisfeita no geral, porque eu acho que a gente conseguiu levar a mensagem, levar o benefício do que é a Brazilian Pet Foods para as pessoas. Eu acredito que a gente cumpriu bem o objetivo da tarefa, de divulgar os conceitos da marca. Eu estou bem satisfeito com o trabalho e eu espero que a satisfação se traduza em vitória para que eu fique mais satisfeito ainda. Eu fiquei frustrado por inúmeros erros que foram cometidos e são erros sérios. E eu gostaria de primeiro ouvir a palavra daquele que mais entende, talvez, de pet food nesse país, Marcos Calçavara. Qual a sua opinião sobre os trabalhos que apresentamos a você, na verdade, produzidos pelos meus aprendizes? Eu também fiquei um pouco decepcionado por tudo que foi apresentado e pelo potencial que vocês teriam a ser feito com a marca. Mas, enfim, vou deixar a palavra final com o nosso amigo Justo. Muito bem. O Renato, o que você viu nessas provas? O que eu entendo, Roberto, é que as 2 equipes procuraram processar feedbacks que receberam em salas de reunião anteriores. Ana Hickman, você que é embaixadora da marca, que ama animais, eu quero saber o que você achou desse trabalho. Para resumir, faltou muita coisa. Principalmente faltou cão e gato. A decisão do grupo aqui é que, dadas as condições do que vocês apresentaram e dentro do que nós imaginávamos que chegou mais perto, apesar de que muito longe do que nós gostaríamos, foi o Grupo Sinergia. Bom, como recompensa temos pouco tempo, temos amanhã nova prova, mas vocês vão sair amanhã durante o dia e eu vou fazer um testemunho que pode parecer um testemunho um pouco, vamos dizer assim, de proteção, porque vocês sabem que a Fabiana Justus tem uma marca muito bacana de fast fashion, chamada Pop-Up. Vocês vão à Pop-Up Store e ela vai disponibilizar para vocês 20 itens para cada uma. Ela vai fazer um trabalho de contar um pouco para vocês de todo o conceito da marca, de todo o conceito de fast fashion. Ela vai contar isso para vocês. Eu espero que vocês curtam, vocês vão poder escolher junto com ela o que combina melhor com o estilo de cada uma de vocês, tá bom? Muito obrigado. Mais uma vez agradecer ao Marcos Calçavara, a toda a sua equipe da Brazilian Pet Food e agradecer mais uma vez a Ana Hickman por estar participando com a gente aqui. Muito obrigado, Walter Longo, obrigado, Renato. Obrigado. Vejo vocês na sala de reunião. Valeu. Boa tarde, prazer. A Fabi recebeu a gente muito bem, a loja dela é linda e é um sonho de qualquer mulher. Eu acho que poder vir no lugar é como se tivesse um cartão de crédito livre. Nosso objetivo é esse, agradar a todos os públicos, todas as idades, então acho que vocês vão gostar. Acho que ela conseguiu montar essa loja, esse pop-up store com muito amor, com muito carinho e com muito estilo, que é o que é mais bacana. A gente monta alguns looks, leva vocês pro provador, daí vocês provam, veem se vocês gostam. A gente tem umas blusinhas assim mais amplas de renda que você pode usar tanto pro dia quanto pra noite. Esse colete todo bordado à mão. Já escolhi minhas 20 peças, esse é o look que eu decidi pro Fashion Week, tô bem fashion, fui montada pela Fabi, então tô pronta para ir pro desfile. As pessoas compartilham muito mais histórias do que atributos de produtos. E assim, para 24 horas, eu acho que ele foi bem compartilhado. As pessoas que têm um animal, as compras são pautadas no emocional. Ele é membro da família, ele é o melhor amigo. Acho que ele perdeu. As pessoas se apaixonam por histórias, por causas, e as marcas que têm causas são as marcas mais bem-sucedidas do mundo. Estamos no São Paulo Fashion Week, chiquérrimos. Acabamos de fazer um
um make para combinar com a roupa linda da Pop-Up. Estou super animada para poder ver o que tem de tão bonito na passarela. E acompanhada pela Fabiana, acompanhar um desfile do lado dela, depois dela ter ainda escolhido o nosso look. A experiência que ela já tem, o sucesso que ela atingiu é só inspirador. Para quem vai ver um desfile pela primeira vez, é legal ver assim, as tendências que o desfile mostra. Então, ver o que mais predomina no desfile geralmente é o que vai lançar de tendência para a próxima estação. Como líder, eu tô feliz porque eu atingi o meu objetivo. Só que tô triste porque tudo que a gente criou não tinha nada a ver com o que eles queriam. Eu não vejo essa visão do todo, essa governança, essa liderança no Solano. E eu acho que pro cargo que o Roberto quer, para contratar, ele precisa de gente que ande sozinha. Não tem como uma pessoa que a gente falava bem começar a falar tão mal de repente. Eu acho que vai ser um duelo muito de perfis e ver se melhor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Walter, boa noite, Renato. Bem. Solano e Maite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Não. A tua cara ontem, Maite, foi de novo de incredulidade somada à dúvida. Não, foi de... eu fiquei brava comigo mesma por ter perdido mais uma vez. Emburrei, fiquei... Você tem ideia por que você perdeu essa prova? Tenho. Ah, vocês já fizeram esse exercício? Eu tenho quase certeza. É uma ideia. Qual é a tua certeza? A gente foi para um lado muito emocional, deixando de lado as funcionalidades, os atributos técnicos do produto. Por que na sala de reunião, no dia seguinte, ou 2 dias depois, você fala isso e por que você não pensou nisso na hora que vocês estavam criando essa prova? Você foi o líder dessa prova? Fui. Tá, na hora do anúncio, você falou ficou muito forte para mim que você falou, atingir o maior número de pessoas no Brasil. E a Ana Hickman, atingir com o quê? Pedrada? Sim, levar a marca para o maior número de pessoas. Um vídeo emocional? E a Ana Hickman falou, gente, tratem isso com amor. Não é um simples alimento. As pessoas têm que ver o seu pet como o seu melhor amigo, como alguém da família. Então a gente pensou, a gente procurou na internet, começou a pesquisar, a gente viu que toda a comunicação deles era voltada para atributos, para esses alimentos, para diferenciais que ele tem. E faltava esse lado também de deixar a marca, e criar uma causa para que a marca ficasse marcada pela questão emocional, de amor que tem pelos bichos, que é a assinatura deles, a solução nutricional para ser o melhor amigo. Mais uma vez a equipe Flecha errou na mosca. Vocês esqueceram de um detalhe que é sempre importante, que é o objetivo da tarefa. Estava escrito, não é que alguém disse, não importa se alguém comentou, estava escrito que o objetivo era divulgar uma nova marca e, simultaneamente, dar ênfase aos atributos deste produto. Vocês não divulgaram a marca com ênfase, deixaram ela como mera coadjuvante e, além disso, nem citaram os benefícios ou os atributos do produto. Claro que se vocês tivessem criado algo viral, aí vamos entrar na história do viral, que fosse alguma coisa que uma pessoa quisesse mandar para outra. Esse é o conceito da viralidade. Eu recebo alguma coisa e eu compartilho porque eu acho espetacular. Não, veja que coisa. O vídeo de vocês não é compartilhável. Mas aconteceu. Sim, teve mais de 100 compartilhamentos em um dia de divulgação. Nossa, que impressionante. Para um dia de divulgação? Impressionante. Eu te mostro vídeos virais que em um dia de divulgação tem milhares de compartilhamentos. Aí é viral. 100 é razoável. Mas é muito pouco. E ainda quase mais nada. 100 não é nada comparado com o esforço que vocês fizeram de blogs e tudo mais, pedindo para que isso ocorresse. Foi muito mais a promoção, né, do assunto do que o próprio vídeo. Aliás, o vídeo bom não precisa de divulgação. Ele divulga sozinho. Você pensar que você fez o esforço. Uma coisa é você botar um vídeo e não falar nada para ninguém. E teve 100, você podia até falar, nossa, que bom. Não, teve 1000 views no canal. Exato. O canal teve, o Brand Channel teve 1000 views. 1000 views hoje. O que hoje, ele tá falando de 100 é de compartilhamentos a verdade espontâneos. Cada pessoa compartilhando, isso mostra seu vídeo para, sei lá, 500 amigos, 800 amigos. Então, o problema é que... Você mandaria esse vídeo para algum amigo seu? Seja honesto. Sim, por quê? Sim, qual é eu estou sendo honesto. Por quê? Estou sendo honesto porque eu compartilho daquele sentimento do que foi passado no vídeo. E foi por isso que eu pensei, eu estou sendo bem sincero. E é um vídeo que quase ninguém nunca viu, um vídeo parecido com esse, né? Quando eu vi você sendo muito sincera, acabou o briefing, a gente olhou um pra cara do outro e falou, e aí?
o que a gente vai fazer. A gente nunca teve essa liberdade, a gente tem uma verba consideravelmente expressiva. 3 vezes maior do que todas as outras provas. E aí a gente falou, os dois falaram ao mesmo tempo, vamos fazer vídeos. Vamos fazer vídeos. Você só sabe fazer vídeo. A gente tinha pack shot no site, a gente tinha o produto sendo manuseado e degustado pelo... Isso a gente tinha. 3 segundos de um vídeo de mais de 1 minuto. E a gente tinha... Não, no final... Você acha que as pessoas vão pegar o vídeo deles, vão entrar lá no site por causa do seu vídeo? O que teu vídeo chamou a atenção a ponto de estimular as pessoas a entrarem no site para ver atributos de um produto que eles não foram nem cutucados para se interessar? Porque ele poderia despertar, assim... quer saber? Adorei. Olha, vídeo cachorrinho. Deixa eu ver o que a BR Ford tem para mim. Não, olha esse vídeo o que a gente imagina assim, olha esse vídeo que bacana dessa história do Juan e da Rani. Então eu quero ver agora. O que é essa BR Ford? É uma nova marca da Brazilian Pet Foods. Mas como que eles iam ligar a Rani e o Juan? No release tinha todas as informações. Tanto que no Update or Die, tanto que nos blogs que saíram, as pessoas ficavam... Mas você como consumidora de conteúdo, quando assiste um vídeo viral, você lê um release a respeito do vídeo? Não, eu leio o post no blog porque o vídeo nunca tá sozinho, ele tá embedado no blog. Deveria ser produzido pelos seus parceiros. Posso estar errado, mas a maioria dos vídeos virais que são postados por são virais só pelo vídeo. Não tem acompanhando o blog, nenhum está acompanhando nenhum. Não faz sentido essa visão. A pessoa não está acostumado aí depois. Quanto à questão do cão guia, realmente eu tratei descobre por algum lugar esse vídeo. E eu deixei uma mensagem pro Gabriel e a gente tinha que fechar a agenda para gravar no outro dia. E ele não respondeu até o final do dia, então a gente fechou com o outro cão guia. Quando eu dei essa liberdade total para vocês, quando eu falei, essa vez eu vou fazer diferente, não vamos amarrar ninguém para vocês poderem voar o mais longe que vocês pudessem, em nome da maior empresa do Brasil em capacidade produtiva, 8ª maior do mundo, 3ª maior da América Latina. Os caras tinham uma expectativa incrível, eu tive que convencer o cliente para deixa meus aprendizes voarem, não vamos botar eles dentro de uma caixa, dizendo eu quero um vídeo, eu quero isso, eu quero aquilo, deixa ver o que eles vão criar, eu vou triplicar a verba. Eles disponibilizaram, sim, se isso não chegou em vocês, eu me surpreende muito, mas disponibilizaram 10 toneladas no valor de R$100 mil só de material, só de ração, para vocês poderem usar e fazerem a degustação que quisessem. Ou dar de presente, ou dar de brinde, ou montar em algum lugar. Na minha opinião, tá? A gente estava em muita concordância e a gente não teve nenhum embate, isso é fato. Tanto eu quanto Solano, a gente foi nesse sentido... Ambos culpados. Até flat, tá? Porque a gente estava em concordância, a gente estava linear, não teve ninguém que... Mas aí eu acho que não foi um problema de harmonia, foi um problema de que a gente concordou. Não, a gente pensava igual. E estavam os dois pensando no lado emocional. E aí, quando a gente teve até o ponto desse contraponto de... Precisamos não dos atributos, do produto em cena, presente. Do produto presente, de pack shot. A gente precisa de pelo menos... Porque nesse momento vocês tiveram um vislumbre de onde estava o erro. Vocês discutiram a presença do produto. E aí se esqueceram que esse produto tem 4 atributos fundamentais. E vocês ouviram isso 2 vezes no briefing. A concordância é um dos grandes riscos de gestão empresarial. No fundo, vocês podem estar ambos abraçados ao caminho do inferno, que é essa sala de reunião. Primeira parte da sala, a 13ª sala de reunião do Aprendiz do Retorno termina aqui. Me aguardem lá fora, eu já chamo vocês. Quem vocês demitiriam? Vou começar com você, Renato Santos. Quem deve sair hoje? Olhando o retrospecto, a Maitê foi indubitavelmente menos vitoriosa do que o Solano no programa, mas isso pode se dever ao fato que o Solano participou de equipes vitoriosas. Mas o Solano foi também apontado por aprendizes já demitidos como um profissional competente e de excelentes ideias, e eu acredito ter testemunhado isso. Por isso, nessa ocasião, eu acredito que a Maitê seja a pessoa que eu aconselho que seja demitida. Ok, obrigado, Renato. Walter Longo. Se eu analisar em termos de perfil e não apenas de performance, eu acredito que, apesar de toda essa sensação ruim que a Maitê, nas suas manifestações dentro da sala, acabou criando no mercado, ainda é uma pessoa que tem um perfil para o tipo de negócio que nós atuamos, que me faz pender para o lado dela. O meu voto vai para que ela permaneça e que o Solano saia. Vamos ver qual a decisão que nós vamos tomar na segunda parte da sala. Francine, peça para eles entrarem, por favor. Muito bem. Chegamos naquele momento que vai definir qual de vocês vai nos deixar e qual de vocês vai ficar. Eu vou fazer 2 coisas um pouco diferentes hoje, para a gente sair um pouco do lugar comum também. A primeira é que eu vou pedir aos meus conselheiros para que me ajudem, fazendo cada um uma pergunta para vocês.
Walter Longo. Maite, assim como o Solano foi considerado o Miss Simpatia por todos os integrantes desse grupo e pelas pessoas que estão lá fora, você, por outro lado, está sendo eleita nas redes sociais a Megera. Então, a minha pergunta é a seguinte. Primeiro, se você é ou não é isso, e se não é, por que cometeu o erro fatal de parecer? Não sou, respondendo a primeira pergunta, não sou presunçosa, não sou insolente, não sou, simplesmente não sou. Quem me conhece sabe disso, é difícil você conseguir ser exatamente a pessoa com perfil comportamental e temperamental que você é, submetida a todas essas pressões que a gente vem sido submetidos. Eu acredito que eu tive sim uns entendimentos muito mais lá no começo, que eu acho que de verdade eu cometi algumas atitudes que soaram arrogantes. E também de eu ter um ranço, Walter, na minha edição eu lembro que todo mundo me falava, mas você é muito ingênua, você só saiu do teu programa porque você era muito ingênua. E quando eu voltei, eu tinha aquilo na minha cabeça de, agora que eu tenho uma chance de fazer diferente, eu não vou ser ingênua. Porém, não sou presunçosa e arrogante, só me expresso com grande vigor. Isso é verdade. É isso. Renato, a sua pergunta para o Solano. Solano, na última sala de reunião, você teve um momento em que teve a oportunidade de se defender com relação a justificar a sua permanência no programa e afirmou que era o maior vencedor dessa edição até agora. Você, e não é nem perguntar, eu queria afirmar, eu estou em dúvida se você é realmente um vitorioso ou um sobrevivente nesse momento em que a gente está do programa. Eu estou realmente em dúvida se você foi estrategista ao se recolher em momentos de grandes polêmicas ou se realmente você não se posicionou por não ter o que colocar. Respondendo à questão do que eu usei o termo de que eu fui o maior vencedor, eu não levantei isso como assim, Solano, se defenda. Eu falei isso porque foi tratar, vocês apontaram o número de vitórias e derrotas de cada um, então eu achei que era coerente eu também falar o meu número de vitórias e derrotas. Só que é obviamente que tem que ser levado em consideração tanto o que eu fiz sozinho quanto o que eu fiz em equipe. Mas se eu não fizesse a diferença, eu acredito que eu não seria pontualmente o que mais venceu. Então, teve a pergunta... Sobrevivente ok, vamos lá. Ou vencedor? Estratégico. Eu acredito que eu seja um vencedor, de verdade, não sou um sobrevivente, porque eu poderia apontar coisas que eu fiz em cada tarefa, que eu acredito fizeram diferença para o resultado e para um bom trabalho. Então eu acredito que eu sou um vencedor sim, e que eu soube me colocar da maneira que precisava. E quando fala estratégia de não entrar em polêmica, não é uma estratégia de não entrar em polêmica. É uma questão de ver quando eu acho necessário e quando eu não acho necessário. Eu posso falar o que eu estou pensando sem entrar numa briga com ninguém. E eu posso ouvir uma opinião distinta da minha sem ficar de cara fechada e responder com a questão, com a provocação. Eu posso ver o que a pessoa me falou e discordar e falar de uma maneira que não é tão agressiva quanto a pessoa que me disse. Eu dei liberdade total para vocês na prova. Total, né? Vocês não souberam usar essa liberdade a contento. Se eu der liberdade total para vocês de assumirem um papel diferente nesse momento, para questionar o outro candidato, vocês me ajudariam? Fariam isso? Sim. Então vamos fazer assim, tira para o ímpar os dois aí. Vamos ver quem ganha. Ok, então você ganhou, Maite? Você vai sentar no meu lugar, você vai assumir o programa. Eu vou deixar você falar com o participante e questionar ele do que você quiser, fazer o que você quiser. Ninguém vai te julgar por ter sido pesado ou não. Você sabe que o meu papel aqui é o papel de alguém que questiona mesmo, tá? A mesma coisa vai acontecer depois, você vai sentar 5 minutos aqui, você vai entrevistar ou você vai falar com a participante Maite como se você fosse a minha pessoa, Roberto Jus, sentado nessa cadeira. Vem pra cá, Maite. Vocês façam jus àquela cadeira lá, hein? Muito bem. Tempo é seu. Solano, a gente estava comentando até na parte um pouquinho anterior à sala, do fato de você ser tido às vezes como agulha no palheiro, de você ter uma dificuldade em se destacar em meio ao grupo e muitas vezes, seja porque você se impõe de uma maneira diferente ou pela falta de posicionamento e de se expor, você acabava passando ileso. E a gente tem também um exemplo que foi da Itaipava, quando estava o Evandro e você, ele enfim fez toda aquela abordagem com um menor de 18 anos, você estava junto, e uma sensação que eu tenho, um perfil beirando a passividade. Como que você fala sobre essa passividade? A questão da passividade são duas avaliações diferentes do que foi aquela questão da Itaipava. Sempre que eu sou líder, eu costumo falar que eu tento deixar as pessoas aparecerem o máximo possível para eu conseguir reconhecer o que tem de bom e de ruim e poder dizer sim ou não quando eu acho que precisa. E a questão da Itaipava,
que eu devia ter interrompido e não interrompi, não foi por passividade de líder que eu fiz. Eita, eu tô achando errado, mas eu não tenho coragem de interromper. Não, eu errei também naquele momento. Talvez por causa do desespero, talvez por causa da intenção de querer vender, Então, assim, eu meio que sabendo que não devia falar aquilo que eu com palavras falei, não pode, pô, não pode. Mas eu meio que entrei um pouco no desespero que o Evandro entrou. Se eu tivesse tido o estalo, isso tá totalmente errado, não pode, eu pararia, ponto final. Já que a gente estava falando dessa liderança específica e dessa tarefa, que você foi líder, e eu, enquanto participante, percebia o Evandro tomando muito à frente de algumas decisões estratégicas importantes, e eu sentia que faltava, assim, as pessoas, quando era a sua liderança, de novo, elas só avançam quando elas encontram espaço. E eu sinto que na tua liderança, na tua postura, tem muito espaço. E aí outras pessoas acabam tomando a frente. Mas de uma certa maneira, quando elas aparecem, você some. É isso que eu discordo do que está sendo dito, que não é que eu não tenho a governança. É que eu acompanho e até o momento que eu achar que não está indo de acordo com o que eu penso, eu pararei. Se eu confio mais em alguém, eu vou acabar passando mais para aquela pessoa. É porque se eu deixo você aparecer bem e vou deixar você o mais livre possível, e você está indo para um caminho que eu estou achando correto e que está indo com o que eu estou entendendo, eu não tenho para que cortar você. Não é à toa que o resultado está aí, que eu ganhei a maioria. Deu teu tempo. Eu gostaria que você voltasse para o seu lugar aqui. Solano, assume o programa e você faça o que você quiser naquela cadeira, tá? Uma das coisas que eu ia apontar na próxima parte da sala, que eu não apontei, é que você realmente é dita como uma pessoa que tem muita experiência, que tem um conhecimento muito grande, mas assim, é visível algumas vezes que o seu conhecimento ele é utilizado de uma maneira negativa. Muitas vezes a gente dá uma ideia e você usa um know-how gigante que você tem de 5 anos em agência. Você às vezes, a gente dá uma opinião e você faz, gente, eu já fiz isso com tal cliente e não dá certo, é ruim. Shopping, gente, o shopping não dá certo, é ruim, é standard e o shopping ganhou todas. Quando a gente trabalha em um mercado durante algum tempo, que eu acho que é uma experiência gigante, 5 anos, é uma experiência considerável, mas não é uma experiência gigante, porque claro, tem a mesma idade que você, sim, só até um pouco mais nova que você, a gente percebe que certas coisas dão certo, certas coisas não dão tão certo. Algumas coisas que eu coloco, eu tenho experiência, eu não vou deixar de dividir com medo de me expor, porque depois eu sei que isso pode se voltar contra mim. Assim como muita gente fez isso durante o programa. Se eu tenho uma experiência, se eu tenho um caso para contar e para dividir, eu vou compartilhar. Você foi apontado trazer referência eu acho bacana, entendeu? Legal. Eu tenho muita referência, sim, muito case guardado na cabeça. Você foi já apontado, como o Renato falou, que por alguns colegas, de que você é a pessoa que tem muitas ideias, mas não coloca em prática. Eu estou comentando essa questão agora do seu know-how não é utilizado de forma positiva. E uma das coisas que eu acho uma das maiores virtudes para mim é a resiliência. Então, assim, você continua com esse seu jeito e você está perdendo. Você perdeu 10 tarefas. Você não acha que é um pouco de falta de pensar, pô, se eu tô perdendo tanto, eu não tenho que mudar alguma coisa? Eu não só aprendi com algumas posturas equivocadas, como mudei, que é visível que senão não estaria até aqui, que eu passei a ganhar depois disso. Depois da 4ª ou 5ª tarefa, quando eu tomei esse baque, esse aprendizado, foi uma sala até traumática, assim, pra mim, como pessoa. Eu mudei e comecei a falar, gente, a minha opinião esses são os riscos, essas são as vantagens. Só que eu sou uma pessoa que tem ênfase no que fala. Como eu me exponho mais, aí cai mais sobre as minhas costas. Porque eu não tenho essa estratégia de ficar um pouco mais sabonete, um pouco mais lisa. Você ainda chegou a falar pra mim, Maite, eu não entendo porque falavam aquilo tudo de você, agora trabalhando com você, não vejo nada disso. Você falou isso pra mim, você sabe disso. Porque eu sou um cara que tem um filtro maior, talvez. Mas então agora você está se contradizendo. Não, não tô dizendo que você é um cara, uma pessoa ruim. Porque você chegou pra mim e falou, nossa, é muito legal trabalhar com você, você não é nada disso que falavam. E eu ouvi isso de você e falei, tá vendo, Solane, como você não pode tomar o que as pessoas falam. Vamos fazer o seguinte, teu tempo acabou, volta pra cá, porque a discussão tá igualzinha como se você tivesse sentado aqui. Então, vamos continuar. Ela respondeu pro Solano participante, não pro Solano apresentador. Ué, mas o Solano apresentador... Mas você foi o Solano participante ali, por isso. Talvez o Solano não tenha se apresentado como apresentador. Aliás, a Maite também não. Eu acho que os dois sentaram aqui e fizeram o mesmo papel que estavam fazendo aí. A minha ideia realmente não funcionou. Eu queria ver vocês falando de forma diferente. Então, é uma lição boa isso. Quando você tem uma oportunidade, agarra ela com unhas e dentes. Estamos diante de uma situação difícil. Entre esses perfis, o da Maite é mais próximo do meu. O seu é mais adequado numa série de aspectos na história do convívio entre pares. As performances de vocês são distantes, né? Em termos de resultado.
eu vou partir para um aspecto muito, assim, dois aspectos muito diferentes entre si, mas não menos motivacionais, para fundamentar a minha decisão que eu já tomei. Eu parto de dois aspectos. O primeiro é o fator de surpresa. Eu me surpreendo e no outro eu me decepciono. Eu me surpreendo em ter conhecido um profissional que eu nunca imaginei que pudesse chegar até aqui, e eu me decepciono com a profissional que eu imaginei que pudesse levar esse programa e que sabe, no fundo da alma dela, o quanto ela deixou a desejar em várias situações. Eu salvei você, Maite, em várias situações dessa sala de reunião onde você já podia ter morrido antes. Mas passou um pouco do ponto para mim você ter vindo mais esta vez para cá e sempre com motivos muito semelhantes. Então a decepção nessa prova foi a decepção final. Essa jornada, infelizmente, para você termina aqui. Maite, você está demitido. Desejo muita sorte a você na sua carreira. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, a sua pessoa. E você foi uma grata surpresa. E vamos ver se você consegue segurar essa onda até o final. Fazer o possível. Okay? Pode falar, se você quiser, suas últimas palavras do Aprendiz ao Retorno. Fala, querida, pode falar. Tchau. Tchau. Quando eu pedi para eles assumirem o programa como apresentadores, eu dei a eles poder total. Eles sentaram aqui como participantes e continuaram conversando como se estivessem um ao lado do outro. O que eu teria feito? Eu teria sentado aqui, teria pedido a vocês dois alguma coisa do tipo, escrevam uma palavra sobre o candidato, e depois eu teria dito, e se ele tentasse interromper, não deixaria, dito, você pecou por isto, por aquilo, você é fraco por isso, por aquilo, seus grandes erros nas provas tais foram estas, por isso você está demitido. Espetacular. O cara que tivesse a personalidade de sentar aqui, assumir meu papel, de fato, como eu lidei esse direito, e fizesse isso, podia ter se a Maite tivesse feito isso, ela teria sobrevivido, provavelmente. Mais uma vez, a síndrome do papel em branco. Você dá liberdade total e as pessoas diminuem a sua capacidade ao invés de ampliá-la. E chegou o momento, né, Renato, da Maite, porque a oportunidade não lhe faltou. Realmente, estar tantas vezes nessa posição, mesmo se defendendo bem, acho que demonstrou que ela não estava preparada nesse momento para ganhar esse programa. Vem aí a 14ª e penúltima prova do aprendiz, diferente de todas as outras. Aguardem, porque vai ser muito bacana, muito interessante. Tá chegando lá. Olha, não querendo falar inglês, mas já falando, é um mixed feelings. Uma das coisas que mais me entristece é sair daqui com uma imagem que não condiz com quem eu sou, assim. Eu não sou uma pessoa malvada, eu não sou uma pessoa megera, eu não sou uma pessoa desrespeitosa, muito pelo contrário. Eu tava apanhando muito nesse programa, muito mesmo. Talvez eu devesse ter me exposto menos, como o Solano, por exemplo, que é mais liso, mais low profile, escorrega e fica muito melhor entre... Eu tenho 23 anos, tenho a vida pra frente. Eu queria pela oportunidade de emprego. Eu vou ficar batendo na porta do coberto até ele me contratar. Eu não desisto, não.